Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Como é que vocês estão? Um pouquinho atrasado aí, 8 minutos, é porque eu estava fazendo uma revisão aqui em todas as anotações que eu fiz. Eu tentei me debruçar o máximo possível aqui sobre a doutrina, sobre a jurisprudência, e eu estou ficando velho, eu só sei estudar assim, fazendo anotações em folha de papel. Para mim é o jeito mais eficiente que tem de estudar, e eu resolvi fazer uma grande revisão aqui de tudo antes de começar a live, por isso que eu demorei um pouquinho, porque eu não sei estudar sem depois fazer uma revisão, fazer uma minutagem do que eu estudei. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Como nós falamos ao longo do dia de hoje, o objetivo da nossa live é nós tratarmos aqui as questões técnicas de ordem processual penal e penal, que envolvem, eu vou usar a expressão que infelizmente é a expressão que se consolidou, o mandado de prisão em flagrante, expedido pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes em desfavor do excelentíssimo parlamentar Daniel Silveira, e que foi submetido à apreciação do Pleno do STF, e o Pleno do STF hoje, por 11 votos a 0, 11 a 0, decidiu que a ordem é válida, que a ordem é legal, e o parlamentar continua preso. E foram suscitadas uma série de discussões ao longo do dia. Eu adotei o meu posicionamento, eu me manifestei algumas vezes ao longo do dia nas minhas redes sociais, mas chegou a hora, porque por óbvio, uma postagem não dá para você fazer uma análise técnica completa, chegou a hora de nós fazermos essa análise. Eu vou frisar aqui, daqui a pouquinho eu vou tirar os comentários, eu vou frisar aqui que meu objetivo é fazer uma análise jurídica. E ao fazer análise jurídica, eu vou externar a minha opinião enquanto professor, eu vou externar a minha opinião jurídica. Minha opinião não é melhor nem pior do que a de ninguém. Eu não sou o senhor da verdade e não estou aqui querendo ser o senhor da verdade. Nem tampouco estou aqui para discutir política. Eu estou aqui para discutir direito, mais especificamente direito penal, direito processual penal e a Constituição Federal de 88, quando aplicável a esses dois ramos do ordenamento jurídico. Você não é obrigado a concordar com a minha percepção, com a minha opinião, mas eu tenho o direito de tê-la, ok? Essa é a primeira consideração. Daqui a pouco eu vou desativar os comentários e ao final eu abro os comentários para quem quiser perguntar. Segunda percepção é: o que eu vou dizer aqui vai ser dito no exercício da minha liberdade de cátedra, que ainda é assegurada pela Constituição Federal de 88. Ao externar as minhas opiniões hoje nas minhas redes sociais, eu inclusive vim receber ameaças. Não, você não pode falar isso, você não pode dizer isso. Eu posso. Ainda posso pensar e externar livremente enquanto professor e, claro, eu sou responsável por tudo que eu digo. E a última coisa, antes de nós entrarmos em cada ponto, porque eu saí anotando todas as considerações, todos os posicionamentos que foram feitos ao longo do dia. Eu anotei aqui, se eu não me engano, 8 ou 10 pontos para a gente fazer uma análise escorreita. Me posicionar a favor ou contra, e no caso, me posicionar em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes e me posicionar em relação ao que foi confirmado pelo Pleno do STF, não significa dizer que eu estou me posicionando contra a instituição Supremo Tribunal Federal. A instituição STF, ela é uma instituição perene, permanente. Os seus membros não o são. Embora passem lá muito tempo, embora passem lá alguns, vão passar 40, 50 anos lá, a instituição fica e as pessoas que lá estão passam. As minhas colocações são colocações que vão ser críticas ou elogios, dependendo da situação aqui, a decisões de pessoas e não ofensas a instituições, ok? Dito isso, lhe peço uma gentileza. Se você tem maturidade para acompanhar uma análise técnica, seja muito bem-vindo. É um privilégio tê-lo aqui. Se você não tem maturidade ou não tem interesse ou acha que uma análise técnica não é necessária nesse momento, desculpe, mas o seu lugar não é aqui nessa live. Então, eu vou desabilitar os comentários.
ao final eu trago os comentários de volta aqui para vocês, tá bom? Para que vocês façam as perguntas e na medida do possível eu tento responder as perguntas de vocês e só peço uma gentileza, durante a live como não vai ter comentário, se vocês puderem continuar sentando o dedo aí no like, puderem continuar sentando o dedo no coraçãozinho para eu ver que a transmissão está rolando de boa para vocês. Então, deixa eu desativar aqui os comentários. Vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira discussão que surgiu quando o ministro Alexandre de Moraes expediu, aspas, o mandado de prisão em flagrante em desfavor do parlamentar Daniel, por causa do que ele falou, deixou de falar, eu não vou entrar no mérito aqui do que foi dito ou deixou de ser dito, porque entendo eu que isso é uma questão de cunho político e eu estou discutindo uma questão de cunho jurídico. A primeira discussão que surgiu foi sobre a questão da imunidade parlamentar. Será que aquele parlamentar estaria abrangido pela imunidade em relação aos seus pronunciamentos ou não? O Instituto da Imunidade Material, a imunidade dos parlamentares, deputados federais e senadores, é uma imunidade de natureza material prevista na Constituição Federal no seu artigo 53. Esse Instituto da Imunidade Material dos Parlamentares que nós temos hoje foi assentada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. O texto originário da Constituição de 88, no que diz respeito à imunidade material dos parlamentares, foi modificado em 2001 pela Emenda Constitucional número 35 e a redação que nós temos hoje ela vem de 2001. Redação esta, inclusive, por diversas vezes utilizadas pelo STF. Mas antes de ir buscar o conceito de imunidade material na Constituição, eu tive a preocupação de consultar todos os doutrinadores que eu tinha às mãos. Eu tenho outros doutrinadores, mas eu peguei alguns livros para fazer uma pesquisa ampla. E aí eu gostaria de começar tratando, estou lendo aqui porque foi a minuta que eu fiz. Gostaria de começar tratando do posicionamento relativo à imunidade material diante de uma definição doutrinária. Todos os doutrinadores citam o artigo 53 caput da Constituição Federal de 88. Eu vou ler o que está na Constituição Federal. O que eu vou dizer agora é letra de lei. Constituição Federal de 88, artigo 53 caput. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer das suas opiniões, palavras e votos. Eu só peguei obras, certo? Eu só peguei obras que tratassem especificamente dessa imunidade material, no âmbito penal, processual, penal e constitucional. E separei um trecho aqui para citar para vocês. Aspas, o que eu vou dizer agora não é meu, eu estou abrindo aspas aqui. Definição doutrinária e a natureza jurídica da imunidade material. Diz o doutrinador, a imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes de palavra, como os crimes contra a honra, incitamento ao crime, vilipêndio oral e aí, dentre outros. O fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta para a hipótese a incidência da norma penal. Eu gostaria, inclusive, de frisar essa parte final. O fato típico deixa de constituir crime porque a norma constitucional, ao definir a imunidade material, afasta para a hipótese a incidência da norma penal. Qual o doutrinador que citou isso? Alexandre de Moraes. Em qual livro? Direito Constitucional, 12ª edição, que é a que eu tenho. Eu fui olhar a 12ª edição para ver se ela era anterior ou posterior à emenda constitucional número 35. E a edição número 12, ela é posterior. Inclusive, eu consultei na internet, a edição 11, a 11ª edição anterior à que eu tenho, já traz na capa, atualizada pela emenda constitucional número 35. Então, o doutrinador Alexandre de Moraes
no seu livro, no seu manual de direito constitucional, proferiu essas colocações e já fazendo análise da atual redação da Constituição. E eu gostaria de frisar uma parte aqui onde ele faz, inclusive fazendo referência a Nelson Hungria. Jamais se poderá identificar por parte do parlamentar, jamais, diz o digníssimo Alexandre de Moraes na sua obra, qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes de palavra. Eu tive a preocupação de ver quais os outros doutrinadores advogam a mesma tese. Eu separei alguns, eu só estou dizendo os que eu peguei o livro e abri para ler, tá? Não deu tempo eu fazer com todos os livros da minha biblioteca. No mesmo sentido do digníssimo doutrinador Alexandre de Moraes, ora ministro do STF, nós temos Nelson Hungria, Damásio de Jesus, César Roberto Bittencourt, Renato Brasileiro de Lima, Kleber Masson, Aurí Lopes Júnior, Francisco Mário, Paulo Bonavides, Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, José Afonso da Silva e Pedro Lenza. Eu não estou dizendo que apenas esses doutrinadores tenham posicionamentos idênticos ao posicionamento da obra do senhor Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo que esses foi o que deu tempo eu pegar na minha biblioteca e fazer a consulta. Então, no mesmo sentido da imunidade material que afasta fato típico por crime de opinião, além dos clássicos Nelson Hungria e Damásio de Jesus, os mestres César Roberto Bittencourt, Renato Brasileiro de Lima, Kleber Masson, Aurí Lopes Júnior, Francisco Mário, Paulo Bonavides, Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, José Afonso da Silva e Pedro Lenza. Ok? Então, parece-me um forte posicionamento doutrinário no sentido da imunidade material dos parlamentares sem instituto jurídico constitucional válido, ok? Isso é um entendimento. Particularmente, eu, professor Giovanni Moraes, entendo que o que está previsto no caput do artigo 53 da Constituição Federal de 88 é válido. Eu faço coro ao ministro Alexandre de Moraes no seu livro, eu faço coro ao meu amigo Francisco Mário, eu faço coro ao grande mestre Paulo Bonavides, eu faço coro ao mestre Renato Brasileiro de Lima, dentre tantos outros, e eu entendo, defendo a tese que a imunidade parlamentar é uma imunidade válida para crimes de opinião ou para eventuais manifestações de opinião no munus do mandato parlamentar aqui, depois que tenha ocorrido a diplomação. Inclusive, eu acho perfeita as colocações do ministro Alexandre de Moraes no seu livro. Inclusive, eu já usei várias vezes essas colocações do livro do ministro Alexandre de Moraes, do professor Pedro Lenza, do professor Vicente Paulo, do professor Marcelo Alexandrino, ao longo das minhas aulas. Tranquilo? Algumas pessoas questionaram se não seria hipótese de mutação constitucional. Particularmente, eu não tenho nada contra a mutação constitucional e acho a mutação constitucional extremamente válida. Mas, para mim, mutação constitucional não pode demandar de decisão singular, como foi a decisão do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ainda que essa decisão tenha sido, por hora, confirmada pelo Pleno, e acho que mutação constitucional baseada em mandado de prisão é algo extremamente pernicioso. A Constituição é a maximus legis de qualquer país. A Constituição ela é muito mais do que uma carta de intenções. Ela é um balizador de todo o ordenamento jurídico. E admitir a possibilidade de mutação constitucional é também admitir a necessidade de uma intensa parcimônia nos mecanismos de mutação constitucional, sobre pena de cada um ter uma Constituição para chamar de sua. Eu acho que a base de qualquer Estado de Direito é a previsibilidade jurídica. E a previsibilidade jurídica começa com respeito à pirâmide de Hans-Kelsen. E dentro da pirâmide de Hans-Kelsen, as normas constitucionais para o ordenamento jurídico pátrio, entendo eu que a Constituição ela deve respeito e deve subserviência, algumas regras elementares que são necessárias ao convívio dentro de uma coletividade mais ampla,
que são as nações, que é o convívio das nações, a proteção aos direitos humanos de forma mais ampla, a proteção aos interesses coletivos e difusos que ultrapassem o âmbito das fronteiras nacionais, mas claro, isso é uma outra discussão. Reconheço que hoje, dentro da pirâmide de Haskell e acima da Constituição, deve existir sim um respeito a regras que são supranacionais e que são indissociáveis hoje ao harmonioso convívio das sociedades distintas, dos países distintos. Mas pensando no ordenamento jurídico pátrio, até porque trata-se de um tema eminentemente limitado à República Federativa do Brasil, a norma constitucional é a nossa maximus legis. E admitir que a nossa lei máxima possa sofrer mutação constitucional em uma análise de um mandado de prisão ou por uma decisão monocrática, ainda que a posteriori confirmada, de um ministro, é, ao meu sentir, temerário. E, inclusive, eu separei aqui um pequeno trecho do próprio senhor Alexandre de Moraes, doutrinador Alexandre de Moraes, que ele, ao tratar da mutação constitucional, ele deixa claro, eu vou resumir porque é muito longo, é uma página inteira, mas ele deixa claro no mesmo livro, Direito Constitucional, 12ª edição, escrito pelo senhor Alexandre de Moraes, que mutações constitucionais são situações tão excepcionais que carecem de uma revisão de toda a estrutura da sociedade. O próprio senhor Alexandre de Moraes diz que a mutação constitucional é possível, mas é algo tão raro, é algo tão excepcional, que carece de uma análise prévia se a estrutura da coletividade mudou. Segundo o doutrinador Alexandre de Moraes, você primeiro deve observar, eu digo o ordenamento jurídico, se a sociedade mudou de tal forma que aquela estrutura constitucional já não consegue mais atingir os seus objetivos, e se sim, deve ser feita uma discussão primeiro sobre a mudança da coletividade para se admitir a mutação constitucional, segundo Alexandre de Moraes. No mesmo sentido, inclusive, eu encontrei uma colocação quase idêntica no livro do mestre Paulo Bonavides, de saudosa memória, ok? Primeira análise doutrinária e constitucional feita. Segunda análise doutrinária e constitucional. Da possibilidade de prisão de parlamentares. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 53, parágrafo 2º, seria interessante até depois vocês fazerem a consulta à letra da lei, seria interessante depois vocês fazerem a observação de todos esses dispositivos. Eu vou citar alguns precedentes do STF aqui, se você puder ir anotando aí, faça a leitura a posteriori, veja as obras que eu citei para vocês, eu acho isso importante para aprofundar o estudo. Da possibilidade de prisão de parlamentares no exercício do mandato. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Diz ipsilíteris, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Também redação dada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. A Constituição é taxativa ao dizer que um parlamentar pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Sucedâneamente, nos cabe observar quais seriam os crimes inafiançáveis à luz do nosso ordenamento. E para esta observação, nos basta uma consulta ao artigo 323 do Código de Processo Penal. O rol dos crimes inafiançáveis consta no artigo 323 do CPP. Aqui eu vou abrir um parêntese. Antigamente, eu digo antigamente, na minha época, lá da Faculdade de Direito do Recife, nós decorávamos quais eram os crimes que admitiam fiança. Hoje não é mais assim. Na verdade, a partir de todas as mudanças que o ordenamento processual brasileiro sofreu, lá de 2008 em diante, a regra passou a ser que os crimes são afiançáveis. A diferença é se essa fiança vai ser arbitrada pelo delegado ou se essa fiança vai ser arbitrada pelo juiz. Existem casos em que a fiança pode ser arbitrada pelo delegado e pelo magistrado, outros casos só pelo magistrado, mas em regra, se houver a possibilidade de flagrante, a regra é que o crime é afiançável. E por que é que eu estou falando que se houver a possibilidade de flagrante?
Porque desde 1995 nós temos a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95. Vou repetir o número da lei. Lei 9.099/95 foi a lei que criou no Brasil os juizados especiais, dentre eles os JECRINs. A partir do artigo 61, artigo 61 da Lei 9.099, eu tenho todo o trato processual das chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? São todos os crimes cuja pena máxima combinada em lei seja de até 2 anos e as contravenções penais. Vou repetir de novo. Artigo 61 da Lei 9.099. São consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima combinada em lei seja de até 2 anos e as contravenções. Ao teor do mesmo diploma normativo, só que agora no seu artigo 69, artigo 69 da Lei dos Juizados, é vedada prisão em flagrante e, por consequência, também será vedada fiança na regra das infrações de menor potencial ofensivo, devendo ser adotado o procedimento do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência. A lei diz taxativamente, sendo infração de menor potencial ofensivo, lavra-se o TCO, não se imputando prisão em flagrante, nem tampouco fiança. Até porque fiança é depósito em garantia, no caso, entre outros, de captura em flagrante delito. Então, tirando a hipótese de infrações de menor potencial ofensivo que não admitem flagrante, as demais infrações que admitem flagrante, de regra, são afiançáveis. A excepcionalidade desde 2008 é o crime não admitir fiança. Regra, todos os crimes são afiançáveis. Excepcionalmente, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 323 diz que não admitem fiança. Inciso 1, o crime de racismo. As condutas definidas na lei de racismo, lá de 89, são condutas inafiançáveis. 2, o crime de tortura, tráfico de entorpecentes e os definidos em lei como crimes hediondos. Nós temos a lei de tortura, nós temos a lei de drogas e a lei dos crimes hediondos. As condutas caracterizadoras de crime de tortura, previstas em lei específica. As condutas caracterizadoras de tráfico de drogas, da 11.343/2006. E as condutas definidas como hediondas, da lei dos crimes hediondos, por óbvio, são tidas como inafiançáveis. E, por fim, a atuação de grupos armados. Grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Todas as outras hipóteses de crimes que admitem flagrante, que fujam ao inciso 1, ao inciso 2 e ao inciso 3 do artigo 323 do CPP, admitem fiança. E aqui surge uma discussão. Alguns juristas dizem que, não estou fazendo juízo de valor se o que o deputado disse foi certo ou errado, foi absurdo ou não foi absurdo, a minha análise é técnica. Alguns juristas aqui estão alegando que o deputado teria cometido crime contra a honra dos ministros do STJ. Se ele cometeu crime contra a honra, potencialmente, pretensamente, crime contra a honra dos ministros do STJ, ele teria incorrido calúnia, difamação, injúria, são infrações de menor potencial ofensivo. Se o reconhecimento foi de calúnia, de injúria ou de difamação nos termos do respectivamente dos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, nós estamos tratando de infração penal de menor potencial ofensivo. E como já dito na live, as infrações de menor potencial ofensivo não admitem fiança porque não admitem sequer prisão em flagrante. Se são infrações de menor potencial ofensivo, o procedimento é do TCO e não o procedimento de lavratura de APFD, auto de prisão em flagrante. Mas, obviamente, como foi suscitado, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, teria ocorrido crime da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é a Lei 7170/83. A Lei de Segurança Nacional é a Lei 7170/83.
19.188/83. E a Lei de Segurança Nacional, deixa eu abrir até aqui a Lei de Segurança Nacional para pegar um detalhe. Pronto, abri aqui a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional de 1983, ela diz, define crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Eu estou lendo a definição da própria lei. E aí foi colocado que, em sendo enquadrado o parlamentar na Lei de Segurança Nacional, todos os crimes da Lei de Segurança Nacional seriam inafiançáveis. Todos os crimes da Lei 7170/83 seriam inafiançáveis. Veja, eu não estou dizendo que não tenha. Eu estou dizendo que eu não encontrei. Eu não encontrei nenhum doutrinador que advogue essa tese. Eu não encontrei, inclusive, nem mesmo entre os ministros do STF, nem mesmo na obra do senhor Alexandre de Moraes, eu não encontrei essa tese de que os crimes da Lei de Segurança Nacional são inafiançáveis. A tese consolidada na doutrina brasileira é que os crimes da Lei de Segurança Nacional só são inafiançáveis quando forem praticados por grupos armados e desde que satisfeitos cumulativamente os objetivos do artigo 1º e artigo 2º da lei, que daqui a pouco eu vou falar. Pretensamente, segundo inclusive foi pronunciado, foi dito por alguns ministros durante a sessão hoje do STF, pretensamente poderia ser imputado ao parlamentar os crimes do artigo 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional. Artigo 22, 23 e 26. E que esses crimes não admitiriam fiança, que esses crimes seriam inafiançáveis. Deixa eu pegar aqui os artigos para que a gente possa ler o que diz. Peraí que minha internet falhou. Para que a gente possa ler o que diz exatamente cada um deles. Artigo 22. Artigo 22. Artigo 22 da Lei de Segurança Nacional. Estou lendo o que está na lei. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social, que seria, em tese, segundo alguns, que poderia ser imputado ao parlamentar. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Outros dizem que ele teria incorrido no artigo 23. Artigo 23. Incitar, inciso 1, a subversão da ordem política ou social. Inciso 2, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou instituições civis. Inciso 3, a luta com violência entre as classes sociais. E o artigo 26 diz: caluniar, a pena para o crime do artigo 24 é de reclusão de 1 a 4 anos. E artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Primeiro ponto, inclusive a maioria está dizendo que seria o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Primeiro ponto, independente de qual seja a imputação desses crimes, 22, 23 ou 26, os crimes são afiançáveis. Perceba, não existe na redação de nenhum dos 3 artigos, e por isso que eu fiz questão de abrir a Lei de Segurança Nacional e ler para vocês, não existe na redação de nenhum dos artigos a atuação de grupos armados. A calúnia não é calúnia de grupos armados, incitação de grupos armados. A inafiançabilidade prevista no inciso 3 do artigo 323 do Código de Processo Penal é a atuação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. E aqui a imputação não é contra um grupo armado, a imputação é contra um indivíduo. Grupo presume no mínimo 2. Grupo presume no mínimo pluralidade. Como é que eu posso considerar um grupo de um só?
Isso é uma teratologia hermenêutica. Isso é o que o professor João Maurício Leitão Adeodato, um dos grandes mestres de introdução ao estudo do direito, chama de ginástica hermenêutica justificativa. Eu vou considerar a imputação contra um como um grupo, quer dizer que eu tenho um grupo de um. Isso não é nenhuma questão jurídica, é uma questão de lógica cartesiana. Mas ainda que eu o considerasse como um grupo, que já é, ao meu sentir, um absurdo, eu não consigo enquadrar a atuação de grupos armados em nenhum desses 3 pretensos artigos da Lei de Segurança Nacional que eles estão imputados. Consequentemente, esses artigos são inidôneos, ou seja, esses artigos são imprestáveis à abstração da imunidade material a qual a Constituição Federal faz referência, visto que são delitos que admitem fiança. E a imunidade parlamentar por opiniões só pode ser abstraída para fins de flagrante se o crime for inafiançável. Então, eu tenho aqui um sofisma. O sofisma no sentido clássico da filosofia. O que é um sofisma? O sofisma é quando você parte de uma premissa verdadeira e durante o desenrolar da premissa você chega a uma conclusão estapafúrdia. Qual é a premissa verdadeira? Deputados e senadores podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Isso é uma premissa verdadeira que está na Constituição. Logo, o pretenso paciente incorreu em crime previsto na Lei de Segurança Nacional, que são crimes inafiançáveis, logo a prisão em flagrante se justifica. Perceberam o sofisma? Eu comecei o meu raciocínio jurídico em uma premissa verdadeira, e isso Aristóteles já nos ensinava, eu estou me referindo à filosofia clássica, para não dizer que eu estou inventando agora, e cheguei a uma conclusão estapafúrdia, por um motivo muito simples. No meio do meu raciocínio, eu coloquei uma informação que não tem fundamento jurídico nenhum. Eu coloquei uma informação que os crimes da Lei de Segurança Nacional são todos inafiançáveis, quando não é isso que está previsto na lei. E quando a doutrina entende de forma... Eu não achei ninguém que discordasse disso. Ninguém que discordasse, nem o próprio ministro Alexandre de Moraes discorda disso no seu livro. A não ser que ele tenha lançado uma obra, 2021, com um posicionamento diverso do que ele tinha até então. Que os crimes da Lei de Segurança Nacional, e no caso os crimes que não envolvam a atuação de grupos armados, esses crimes admitem fiança. Mas eu gostaria de frisar mais especificamente o artigo 26. O artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que talvez tenha sido o artigo mais citado nas redes sociais hoje, o artigo mais citado pela imprensa também, eu gostaria de ler o artigo novamente. O artigo diz: caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fatos definidos como crime ou fato ofensivo à reputação. Veja, o artigo faz referência não aos membros do STF. O artigo faz referência ao presidente do STF. Isso é um detalhe técnico que muitas pessoas parecem que simplesmente não leram. Ah, não, professor, mas podemos fazer uma extensão de tipificação. Então, se nós fizermos uma extensão de tipificação, nós estamos subvertendo toda a lógica do ordenamento jurídico brasileiro. A base do direito penal. O direito penal ele tem 4 pilares. Um desses pilares é a legalidade em sentido estrito. O que é legalidade em sentido estrito? Não há crime sem lei anterior que o defina. Você só pode tipificar um crime no exato termo que está previsto em lei. Se eu faço exercícios retóricos de extensão de tipificação, simplesmente eu estou dizendo que um dos 4 pilares elementares do direito brasileiro foi para o espaço, do direito penal. Quais são esses 4 pilares? O direito penal é a última ratio, o direito penal é a última linha de defesa, o direito penal se baseia na legalidade em sentido estrito, o direito penal se subordina às normas constitucionais e o direito penal não pode ser usado para questões bagatelares ou insignificantes. Essas são as 4 premissas fundamentais. Eu estou dizendo que uma delas não vale. Eu estou dizendo que o direito penal, esse ordenamento que por si só é inquisitivo e positivo, ele já deixa de estar centrado em 4 alicerces, agora passa a estar centrado em 3. A lei não fala em ofensa aos membros do STF. Isso é o que estou dizendo, está escrito. A lei fala em ofensa ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas óbvio,
Vamos aqui fazer um exercício de lógica jurídica. Vamos admitir que a referência e o objeto de proteção seja o STF como um todo e não só o seu presidente. Vamos admitir que a expressão presidente do Supremo Tribunal Federal aqui, caluniar ou difamar o presidente Supremo, possa ser tida como extensiva a todos os 11 ministros. Ok, aí nós teremos que retroceder a posicionamentos recentes da Suprema Corte. Quando suscitados se seria crime previsto na Lei de Segurança Nacional se imputar, por exemplo, ao presidente da República a alcunha de genocida, se isso poderia ser tipificado na Lei de Segurança, e a manifestação foi que não. Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que pessoas que ocupam cargos de relevante destaque precisam estar sujeitos e ter maturidade para se submeterem a um escrutínio social, ainda que esse escrutínio não lhe seja agradável. Essa frase já tinha sido dita pelo próprio ministro Alexandre de Moraes na época da sua sabatina no Senado Federal. Então, admitindo a validade desse artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, nesse caso, extensivo necessariamente é de ser na proteção do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o presidente da República. Eu não vejo como você fazer um recorte na letra da lei e excluir o presidente da República e deixar a proteção aos demais membros, já que o Estado brasileiro é um Estado montesquiano. O que é um Estado montesquiano? Um Estado de poderes tripartidos, executivo, legislativo e judiciário. E quando falamos em poderes montesquianos, eu estou me referindo ao filósofo Carlos de Secundato e o seu famoso livro, que aqui no Brasil, em português, é intitulado O Espírito das Leis, literatura básica de teoria geral do Estado de primeiro período de graduação. Ok? Mas, insisto, para que nós possamos chegar a esse segundo momento de análise, eu tenho que estar fazendo um exercício retórico de entender que a extensão do dispositivo normativo aplicar-se-á não só ao presidente do STF, mas a todos os seus ministros. Só que eu tive a preocupação de ir no STF e ver como é que o STF tem se posicionado em face à Lei de Segurança Nacional. E confesso a vocês que o STF poucas vezes suscitou a Lei de Segurança Nacional. O julgado mais recente que existe no STF é a reclamação constitucional 1473, por favor, se puderem anote para depois fazerem a devida consulta, reclamação constitucional 1473, que foi julgada no dia 14/11/2017, data do julgamento 14/11/2017, e teve como relator o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. E foi uma discussão sobre um indivíduo que teria aberto uma válvula em uma determinada usina, se eu não me engano, a usina de Esteio. E aí surgiu a discussão se ele poderia responder na Lei de Segurança Nacional ou não pelo crime de sabotagem. É óbvio que os votos dos ministros são votos bastante longos, mas eu peguei aqui um trecho do que disse o relator do julgado, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Recomendo, se você tiver a oportunidade, leia o voto de todos os ministros que vão no sentido do voto do relator. Repito, reclamação constitucional 1473. E o ministro relator Luiz Fux diz: caracterização de crime previsto na Lei 7170/83, estou lendo aqui a anotação que eu fiz, que é a Lei de Segurança Nacional. É indispensável a presença cumulativa para a caracterização de crime da Lei de Segurança Nacional, a presença cumulativa de dois vetores. Primeiro, motivação e objetivos políticos do agente. Segundo, cumulativo, tem que ter os dois. Segundo, demonstração efetiva de lesão real ou potencial ao Estado de Direito. Eu tive a oportunidade de ler o mandado de prisão e eu não vi nenhuma demonstração efetiva de lesão real ou ameaça de lesão ao Estado de Direito. Eu não vi, eu não percebi, mas é o entendimento do STF. E, curiosamente, se você for escrafunchar mais ainda, tem uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, a ADI
1489, se puder anotar também, para depois fazer a verificação, fazer as devidas consultas. Eu estou me manifestando publicamente, então é sempre bom nos submetermos a esse escrutínio. ADI 1489, que começou a ser julgada no dia 19/3/97, 2007, 2017, há 24 anos. 19/3/97. Na época, o ministro relator foi o ministro Otávio Galotti. E esse julgamento está pendente de conclusão até a presente data. Eu estou falando de um julgamento iniciado em 97, da qual teve uma medida cautelar deferida liminarmente, e o julgamento, a decisão final pelo Pleno, está pendente de conclusão. É um dos processos antigos do STF, pendência de conclusão, aonde se discute sobre pleito das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, a compatibilidade da Lei 7170 com a Constituição Federal de 88. O STF tem julgamento pendente desde 97, e desde 97 o STF está pendente de dizer se a Lei 7170, que é uma lei anterior ao texto constitucional, uma lei anterior ao período de redemocratização, uma lei feita ainda sobre os auspícios da ditadura militar, 83, o Brasil era governado pelo então general Figueiredo, e o Brasil vivia sobre os auspícios da Constituição de 67, reformada em 1969, pelo pior ato da história do Brasil, que é o ato institucional número 5, sem eleições diretas. Em 85, nós não tivemos eleições diretas. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, a eleição para presidente da República foi indireta. Quer dizer, nós estamos falando de uma lei anterior ao período de redemocratização. E desde 97 o STF está pendente para dizer se essa lei que é anterior está em compatibilidade ou não com os desígnios da Constituição Federal de 1988. Ok? Bom, aí vem a questão do precedente do caso do ex-senador Decílio do Amaral. Algumas pessoas suscitaram hoje ao longo do dia que essa posição do STF não era novidade, que era posicionamento consolidado da Corte e que tinha sido empregada por diversas vezes. Bom, primeiro, não é posicionamento consolidado da Corte. Segundo, não foi empregado por diversas vezes. Foi empregado uma única vez. E terceiro, em situação diversa, em situação distinta, que foi no caso do ex-senador Decílio do Amaral. Eu não vou entrar aqui no mérito do ex-senador, até porque na época eu me manifestei veementemente contra o absurdo que era essa decisão. Como internet nada se apaga, se você for retroceder aí, é porque eu tenho postagem demais, eu até tentei encontrar o link dessas postagens, mas tá aí, tá no, não sei se era Instagram, se já tinha Instagram, não tinha Instagram na época, eu sei que no meu Facebook tem, na época eu tinha Periscope, então eu me lembro que eu fiz também no Periscope lá na época, e tá aí nas redes sociais, deve ter gente postando no YouTube, procurar. Eu me manifestei expressamente quanto ao absurdo que era o que estava sendo feito com o senador Decílio do Amaral. Mas, sem adentrar no mérito, porque não é esse mérito, não é essa discussão já foi no momento oportuno, sem retroceder, apenas permita-me dizer que o caso do ex-senador, embora teratológico, o caso do ex-senador, embora tão absurdo quanto, o caso do ex-senador, embora tão repugnante quanto, ok? É diverso do caso de agora. Porque na época havia um mandado de prisão, e aí se fez um mandado de prisão, e para justificar o absurdo do mandado de prisão, era uma prisão cautelar, se falou que ele seria preso em flagrante, foi um arrumadinho, um puxadinho jurídico absurdo, que deveria ter sido combatido na época, porque agora está dando frutos, isso é importante que seja dito, que deveria, e que foi. Vários juristas que questionaram na época. Eu me lembro do professor Auri Lopes Júnior, eu me lembro vários outros doutrinadores fazendo defesas precisas, defesas escorreitas, defesas técnicas do absurdo que era. Eu acho que eu me posicionei várias vezes, eu fiz palestras depois do Brasil afora sobre isso, me posicionei de forma escrita, enfim, é uma teratologia que não foi combatida. Mas na época, ainda que absurdo, havia um mandado de prisão cautelar expedido a pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Só que pessoas, como é que a gente vai cumprir um mandado de prisão contra um parlamentar? E vieram com essa história de mandado de prisão com flagrante, por crime que também não era inafiançável.
mas em situação diversa. Agora nós temos a expedição de um mandado de prisão de ofício. De ofício. Originariamente a ordem foi expedida de ofício com base em uma opinião. Na época, insisto, eu não estou justificando o que aconteceu contra o ex-senador. Eu repito, foi um absurdo. Foi uma teratologia. Foi algo nefasto que deveria ter sido combatido na época. Por quê? Nós não podemos admitir um direito penal e um processo penal do autor. Nós temos que admitir um direito penal e um processo penal do fato. Eu digo isso em toda live minha. Semana passada, quando saíram aqueles prints lá do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, eu fiz uma live e disse, se esses prints forem periciados e forem verdadeiros, cabe uma discussão sobre nulidade dos atos do ministro. Ah, mas é porque foi contra A, na época do juiz. Ah, é porque foi contra A, foi contra B. O direito penal, o processo penal, ele não pode se pautar por ser contra A ou ser contra B. Isso é direito do autor. Direito do autor é inexequível na nossa lógica constitucional. Nós devemos nos basear no direito do fato. Eu tenho uma consciência bem tranquila em relação a isso. Semana passada, não sei se alguém acompanhou minha live, tá no meu canal do YouTube, tá aqui no IGTV do Instagram, tem 10 dias, eu não vou me lembrar qual foi o dia da semana passada, mas se muito tiver, tem 10 dias. E eu disse, eu li os prints inclusive aqui, disse com todas as letras. Nós não podemos pautar a aplicação das regras jurídicas com base em você gostar ou você não gostar do indivíduo. Nós não podemos pautar as regras jurídicas com base de você achar que aquele indivíduo é um indivíduo A, B, do segmento X, Y ou Z. Ou nós pautamos o direito por uma previsibilidade normativa e por uma regra de segurança jurídica, ou todo mundo que tenha poder barra dinheiro, poder ou dinheiro, ou principalmente os dois, vai ter uma Constituição para chamar de sua, um Código Penal para chamar de seu, um Código de Processo Penal para chamar de seu. Nós deixaremos de ser um Estado de direito e passaremos a ser um Estado de poder. Nós deixaremos de ser um Estado de normas positivadas e passaremos a ser um Estado de conveniências consuetudinárias. E quero crer que essa não é a intenção do espírito da Constituição. Parafraseando o Carlos de Secondati, quero crer que isso não é a intenção do espírito das leis que norteiam o nosso ordenamento jurídico. Quero crer que esse não é o direito penal e o processo penal que nós nos debruçamos, e no meu caso eu me debruço sobre ele há mais de 25 anos. Todavia, da mesma forma que eu me manifestei na época, estou me manifestando agora, mas preciso fazer essa ressalva. Preciso dizer que as situações são distintas. Embora o absurdo das medidas seja idêntico, não é possível se analisar o caso do atual deputado federal, e o caso de hoje, com o caso do ex-senador da República. Insisto, o final é uma teratologia. O desenrolar é algo absurdo, mas as origens dos fatos são fatos distintos. Ok? Próximo. Essa prisão foi decretada com base em um inquérito que está aí em aberto desde 2019. Eu já fiz live sobre ele também, eu fiz uma live inclusive com a juíza doutora Ludmila Lins Grilo, na época, não vou me lembrar quando foi, mas também está aqui nas minhas redes sociais. O bom é que fica tudo registrado, né, o que a gente faz aqui. Está no meu canal do YouTube também, está no canal do YouTube dela, está no Instagram dela também. E eu fiz uma live na época do que estava sendo denominado do inquérito do fim do mundo. E depois, já esse ano, quando saiu as conclusões da Polícia Federal sobre o inquérito, eu também fiz uma live. E esse inquérito rola desde 2019 para apreciar os chamados atos antidemocráticos. E da mesma forma que eu disse na live com a doutora Ludmila Lins, da mesma forma que eu me posicionei isoladamente já na live desse ano, e da mesma forma que eu sempre me posicionei nas minhas palestras, eu vou dizer: a prisão decretada do parlamentar no contexto desse inquérito fere de morte o sistema acusatório brasileiro. O Brasil segue o sistema acusatório, ou também chamado de sistema de tripartição. Por que é que o Brasil segue o sistema acusatório ou o sistema de tripartição? Porque você tenta evitar a concentração dos 3 órgãos elementares do início da persecução criminal em uma só pessoa. Nós temos quem investiga, que é diferente de quem acusa, que é diferente de quem julga.
O sistema acusatório brasileiro, ele é um sistema de tripartição justamente para evitar a hipertrofia dos órgãos da persecução criminal estatal. O ius puniendi, a possibilidade de tutela de punir, é privativa do Estado. Não existe justiça criminal privada. Justiça criminal privada é vingança e vingança é crime. Então, como o Estado ele detém o monopólio do ius puniendi, dentro do sistema de freios e contrapesos, é necessário se criar mecanismos para evitar a hipertrofia desse ius puniendi e evitar a criação do Leviatã. O Estado tende a ser um Leviatã, o Estado tende a ser uma hidra de Lerna, o Estado sempre tem mais força em detrimento do cidadão e ele precisa de mecanismos, sejam mecanismos constitucionais ou mecanismos infraconstitucionais, também chamados de ordinários, ordinários não de serem válidos, mas de serem odiernos, estarem abaixo da Constituição, para tentar fazer esse freio e contrapeso, para tentar evitar essa hipertrofia que já é natural pelo monopólio do ius puniendi. E um desses mecanismos é a tripartição dentro do sistema acusatório. A pessoa que investiga é diversa daquela que exerce o munus acusatório. Em regra, as ações penais são públicas. Então, a titularidade para ofertar denúncia, de buscar tirar o judiciário da sua inércia, que é inércia elementar ao exercício da jurisdição penal. O exercício da jurisdição penal tem 9 princípios expressos e 14 implícitos. Um dos princípios expressos é a sua inércia. A jurisdição penal ela precisa de provocação. Provocação, em se tratando de uma ação penal, de titularidade do Ministério Público mediante oferecimento de denúncia. Então, o delegado investiga, o MP, na ação penal pública, em regra, oferta denúncia. Eu falo em regra porque existe, óbvio, a ação penal privada subsidiária da pública, que em caso de inércia do MP, abre-se prazo ao ofendido ou seus representantes legais ou seus substitutos processuais para a queixa subsidiária e quem julga é o magistrado. Dentro desse inquérito, que por falta de um nome melhor convencionou-se chamá-lo de inquérito do fim do mundo, que é um inquérito sem fato investigativo definido, é um inquérito que está desde 2019, é um inquérito que se estende ad eterno. É um inquérito mantido em segredo e em sigilo, inclusive ao advogado das partes, o que fere mortalmente o Estatuto da Advocacia no seu artigo 7º. Um dos direitos elementares do advogado é ter acesso aos autos, ainda que sigilosos ou conclusos à autoridade. Um inquérito que está acostado em sigilo ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É um inquérito que o ministro investiga, solicitando diligências às autoridades da Polícia Federal, mas é ele que conduz a investigação. É um inquérito onde ele é vítima, é um inquérito onde ele acusa e é um inquérito onde ele julga. E essa prisão, acontecida dentro desse contexto do inquérito do fim do mundo, é só mais uma prova que, neste caso, o sistema acusatório foi vilipendiado. E admitir o vilipêndio do sistema acusatório é admitir a hipertrofia do poder estatal de punir. E nós não podemos admitir a hipertrofia do poder estatal de punir em detrimento de quem quer que seja. Porque tudo que vem do STF acaba se repercutindo como uma onda que, ao invés de diminuir as vagas, ela amplia as suas vagas quando se espalha pelas jurisdições inferiores. Eu sempre faço essa figura de retórica com os meus alunos. Eu sempre digo, olha, normalmente, quando você joga uma pedra no lago, ele produz vagas, ondas, e essas ondas, quando se afastam do local onde a pedra cai, elas vão diminuindo de tamanho até que desaparecem. Uma jurisprudência, um posicionamento do STF é o inverso. O posicionamento do STF, às vezes, sobre uma situação específica, ela começa a produzir ondas que se repercutem nos órgãos recursais, depois nos juízos coletivos, depois nos juízos singulares, e ela acaba se espalhando pelos rincões do Brasil e ela pode ganhar uma proporção muito maior, inclusive, do que tinha originariamente. Porque o escrutínio que o universo jurídico faz a uma decisão do STF é infinitamente maior do que o escrutínio que há de ser feito por uma decisão de um juiz singular, do Iapoca ao Chuí, da Ponta dos Seixas à Serra da Contamana. Pura e simplesmente porque você não pode conhecer todas as decisões. Então, quando é adotado um procedimento que, por repetidas vezes, fere o sistema acusatório, e ok, está tudo bem, como se nada de mal tivesse acontecido, e quando se parte da premissa que isso, ao emanar do STF, tende a ganhar proporção
ao se espalhar por todo o sistema de justiça criminal, ao invés de diminuir a proporção, você acaba tendo um temor, e um temor extremamente razoável, que o sistema acusatório esteja sendo ferido de morte em toda a cadeia do sistema de justiça brasileiro, sistema de justiça criminal, que é o que me interessa discutir, brasileiro. A lógica das Supremas Cortes é uma lógica de concentração de decisão. Se você recorrer à Corte Constitucional Alemã, se você recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, se você recorrer à Corte Constitucional da Holanda, que se manifestou agora recentemente, o que é que ela faz? Ela espera as decisões se avolumarem nas instâncias inferiores e tenta apaziguar essas decisões. Tenta trazer essas decisões, trazendo uma certa paz para a coletividade. Ou seja, ela pega um bocado de decisão distinta e tenta trazer uma regra que vala para todo o contexto jurídico. Se você se debruça sobre a análise da Corte Constitucional Alemã, isso fica muito claro. Eu sempre digo Corte Alemã porque é o direito brasileiro, muito inspirado no direito alemão. Agora, no Brasil é diferente. Você tem uma decisão para um caso específico, para um caso de unicidade que acaba se espalhando para todo o sistema de justiça e, ao se espalhar, ele ganha proporções que se tornam quase que incontroláveis. Então, é importante observar que, nesse caso, eu tenho o inquisidor, a vítima, o denunciante e o julgador concentrado em um só indivíduo. Isso fere a imparcialidade do julgador, pela lógica do processo penal, sim. Não estou dizendo que o ministro vai ser imparcial, mas é um raciocínio minimamente razoável de ser feito. 4. Da questão das infrações permanentes. Muitas pessoas falaram, olha, o crime é permanente. Independente de ser o crime da Lei de Segurança Nacional, que eu já disse que entendo que não cabe. Independente de ser um crime contra a honra, é um crime permanente. O vídeo lá está. Ok. Se nós partirmos dessa premissa que trata-se de crime permanente, e efetivamente nos termos do artigo 303, artigo 303 do Código de Processo Penal, eu recomendo que você também observe, em infrações permanentes, a prisão em flagrante pode acontecer enquanto perdurar a permanência. Isso é regra que não se discute. Em crimes permanentes, a infração, a situação flagrancial que autoriza a captura vai permanecer enquanto durar a permanência. Admitindo-se que temos um crime permanente, pelo fato do vídeo estar postado na internet, autorizado estaria, a partir de agora, qualquer pessoa do povo. Por quê? Porque o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que em flagrante delito qualquer pessoa do povo pode, e as autoridades policiais e seus agentes devem efetuar captura em flagrante, prender qualquer um dos outros deputados e senadores que disseram, não com as mesmas palavras, mas que disseram o mesmo teor e que os vídeos estão na internet. Eu fiz uma rápida pesquisa, eu não vou citar nome de parlamentar aqui, não é esse o objetivo, mas eu fiz uma rápida pesquisa no YouTube e eu encontrei pelo menos 8 vídeos com posicionamentos extremamente parecidos, vamos dizer assim, fechamento do Congresso, prisão de ministro do STF. Não sei eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo que está no YouTube, você pode consultar facilmente no YouTube aí. E que os vídeos estão lá. Então, em tese, o fato do vídeo estar lá significa caracterização de crime permanente. Se é essa a tese, em tese, qualquer um pode ser preso em flagrante e não precisa de ser uma autoridade policial. Qualquer pessoa do povo pode. A que, se eu considero se tratar de crime contra a honra, qualquer pessoa que se sinta ofendida por um vídeo postado na rede social, no YouTube, onde quer que seja, pode efetuar a captura em se tratando de crime contra a honra e mesmo sabendo que o indivíduo não vai ser submetido ao APFD, proceder à condução ao distrito policial para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, você criou um leviatã. Basicamente vai se tornar inexequível. Aí alguns dizendo, não, mas é só para esse caso específico. Você caiu no direito penal do autor. Ou eu admito para todos, ou eu não admito para ninguém. Porque se eu parto da premissa que é possível para João e não é possível para Pedro, eu estou dizendo que não existe uma regra penal. Existe uma regra penal a depender do autor. Perceberam? Perceberam o tamanho da celeuma que há de ser criada doravante? E, por fim, para abrir para perguntas, que eu já falei demais, aí se der tempo a gente faz perguntas, da questão do mandado de prisão em flagrante.
Pode ser uma limitação minha, pode ser, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu vi algumas pessoas hoje fazendo exercícios retóricos para dizer que é possível mandado de prisão em flagrante, e algumas dessas pessoas são pessoas que eu já vi dizendo que flagrante não precisa de mandado. Mandado, no caso de prisões cautelares, flagrante é uma prisão cautelar, a preventiva, a temporária. Mandado é para prisão preventiva e prisão temporária. Flagrante independe de mandado. Giovanni, eu posso ter um mandado? Pode, mas não para flagrante. Flagrante você tem captura. No procedimento do flagrante, tudo começa com a captura e não com o mandado. É tanto que a primeira peça formal do ciclo do flagrante é o APFD. É o auto de prisão em flagrante delito. Se um delegado recebe um mandado de prisão, esse mandado não é flagrancial, é cautelar, é preventivo ou temporário. Então, assim, essa história de mandado de prisão em flagrante me parece uma excrescência processual tão gigantesca que eu não tenho nem como fundamentar. Realmente eu não tenho como fundamentar. Acho que se é para prender em flagrante, precisa de mandado. Se tem mandado, não é flagrante. Se tem mandado, é prisão cautelar. E prisão cautelar não pode ser cumprida à noite, sobre pena de invalidar todo e qualquer precedente do STF nesse sentido. Então, assim, essa história de mandado de prisão em flagrante é tão fora da realidade jurídica brasileira que eu acho que a única colocação razoável que eu posso fazer por ele é: surgiu agora. Eu não tenho precedente para justificá-lo. E doravante, se assim está mantido pelo pleno, passa-se a ter mandado de prisão em flagrante. A questão da inviolabilidade noturna do domicílio está sopesada. A questão da inviolabilidade noturna do domicílio está mitigada. Porque você quer prender alguém no domicílio, você não espera mais mandado de prisão preventiva. Mandado de prisão em flagrante do indivíduo. Mas, sobre isso, eu não gostaria de tecer maiores comentários. Porque realmente, assim, dizer que a grama é verde. Eu não me lembro quem falou essa frase, a doutora Ludmila, inclusive, sempre cita, vai chegar um tempo que nós vamos precisar dizer que a grama é verde. Dizer que não tem mandado de prisão em flagrante é dizer que a grama é verde. Então, entendo que não cabe. Vou abrir para perguntas. Vou tentar responder perguntas de ordem técnica. Insisto, isso é uma análise, por óbvio, é uma análise para uma live. Nós estamos falando aqui há 1 hora. É claro que nas minhas aulas, aqui no JUS 21, principalmente nas aulas que são disponibilizadas aí para todas as turmas, no meu curso completo, eu vou me debruçar com análise mais aprofundada. Eu acredito que aqui a gente tem assunto para de umas 8 a 10 horas de aula mais aprofundado. Claro que ao longo do ano a gente vai gravar tudo isso aqui para quem é do JUS 21, vamos atualizar todas as aulas. Vou dizer o que eu sempre digo nas minhas lives. Eu não sou o senhor da verdade. Eu sou apenas um professor. Um professor que se dá o trabalho de todas as vezes que surge algo dessa natureza, me debruçar sobre o que diz a jurisprudência, sobre o que diz a lei, sobre o que diz os livros. Eu tenho que me pautar pelas fontes do direito. Eu não posso admitir que a fonte do direito seja a vontade una. Eu tenho que admitir que as fontes do direito são as fontes clássicas. Pelo menos é assim que eu enxergo o direito penal. Então, mas você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falo. Na verdade, eu sempre peço, escuta o que eu digo e escute quem pensa de forma completamente diversa da que eu penso. A arma, entre aspas, do jurista é a reflexão, o raciocínio e a retórica. As armas do jurista é a capacidade de refletir, é a capacidade de concatenar as suas próprias ideias e a capacidade de externar as suas ideias. E você só desenvolve, aspas, essas armas que todo jurista precisa, escutando pessoas que têm posicionamento completamente díspares entre si, desde que esses posicionamentos sejam posicionamentos respeitáveis e criando o seu consenso. Não pense pelas minhas ideias. Não pense pelas ideias de João, Antônio, José ou Pedro. Crie as suas próprias. Cite suas referências. Veja que eu citei várias referências, mas eu citei para poder fundamentar o meu raciocínio e a minha reflexão. Então, o que eu digo não é verdade absoluta. O que eu digo não é melhor nem pior do que outras pessoas têm para lhe dizer. Por isso que, se você se deu ao trabalho de me honrar em me ouvir, se puder, escute quem pensa de forma diversa da que eu penso e crie o seu próprio raciocínio.
Mas uma coisa eu lhe peço, não deixe de analisar esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento, eu lhe digo, por mais de 25 anos de cátedra, um momento nunca visto na história do direito penal e do processo penal brasileiro, na história do ordenamento jurídico brasileiro. Eu disse hoje para um amigo, nós estamos vivendo a tempestade perfeita de tudo que pode ser ofensivo à segurança jurídica. E nós, juristas, você estudante de direito, você que já se formou, enfim, nós temos o dever de entendermos o que está acontecendo para resguardarmos ou para modificarmos ou para evoluirmos naquilo que seja salutar a proteção de regras elementares. Eu fiquei muito feliz hoje que eu sempre conclamo nas minhas redes sociais aos garantistas se manifestarem. E hoje eu vi doutrinadores das mais diversas acepções filosóficas, de interpretação, políticas, a grande maioria deles se manifestando pelo absurdo. Isso é salutar, muito salutar. É sinal que a sociedade jurídica brasileira está acordando para não permitir direito penal do autor, para sempre pensar no direito penal do fato. É difícil, porque qualquer coisa que vai ser dita, a internet é uma terra de especialistas em nada e doutores em tudo. Repito, a internet é uma terra de especialistas em nada e doutores em tudo. Eu escrevi isso uma vez numa crônica minha. Por que especialistas em nada e doutores em tudo? Porque é gente que só não se debruça pelo estudo e acha que a opinião deles é verdade imutável e mistura direito com política, política com religião, religião com direito e acaba fazendo uma grande salada onde nada se entende e tudo se briga. E em momentos de tempestades perfeitas, como essa que nós estamos vivendo, nós precisamos de ponderação e de recorrer ao que é elementar. E o que é elementar é a lei. O que é elementar é a doutrina majoritária. O que é elementar é o respeito a premissas de regras constitucionais. E essa permissividade, essa posição de achar que sempre é possível ir mais além, essa questão de achar, não, ainda não está bom, não é alopração suficiente, tem feito com que o direito penal processual penal brasileiro se subverta à vontade de poucos, quando na verdade deveria se destinar à proteção de todos, da coletividade. Giovanni, me perguntaram isso. Você acha que é hora de uma ruptura institucional? Por óbvio que não. Aí eu vou dar uma opinião pessoal. Sai o jurista e por 2 minutos entra o cidadão Giovanni Moraes. Depois o jurista voltará. O cidadão Giovanni Moraes diz que só alguém sem o mínimo de conhecimento histórico pode defender uma ruptura institucional para o momento que nós vivemos. Só alguém que nunca se debruçou sobre os auspícios do que é uma ditadura militar no sentido estrito do termo, pode defender um rompimento institucional. Não se preserva a democracia com ditadura, não se preserva Estado de Direito com rupturas. Se eu estou aqui, enquanto professor, falando que entendo eu que é uma teratologia o que aconteceu hoje, entendo eu que é um absurdo e um ato de força do STF, enquanto cidadão, eu não posso ser leviano e achar que nós devemos responder à instituição com os mesmos mecanismos. Somente pelas regras constitucionais é que o Estado de Direito pode ser preservado. Manifestações, indignações, uso das redes sociais, protestos pacíficos e ordeiros em vias públicas, manifestações doutrinárias são plenamente razoáveis no jogo democrático. Incitação à violência, incitação a ódio, incitação à ruptura de regras constitucionais, incitação a lutas entre A e B, B e C, nada disso é razoável para uma pessoa ponderada. Indignar-se contra absurdos jurídicos não é desejar o fim da instituição. Indignar-se contra teratologias não é desejar a ruptura que acabe com o sistema tripartite.
Insisto, o STF é uma instituição perene, os seus membros transitórios. Daqui a 100 anos teremos STF com uma outra composição. Protestar, indignar-se, aplaudir, concordar, defender doutrinariamente, didaticamente, em ágoras, como diriam os gregos, na praça pública onde todos falam e devem ser ouvidos e respeitados, é salutar e nos ajudará a evoluir enquanto nação. Pregar o ódio, a violência, a quebra, a ruptura institucional, protestos violentos é recurso dos nécios, imbecis ou iletrados. E eu falo para juristas, para pensadores, pessoas de reflexão, que podem até não concordar com as minhas ideias, mas não são nécios e não são iletrados. Então o cidadão é contra qualquer ruptura institucional. Voltando ao jurista. O jurista insiste em dizer que, na humilde opinião dele, foi um absurdo jurídico praticado pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes e confirmado pelo Pleno. Ok? Feito isso, permita-me abrir rapidamente aqui para quem quiser fazer qualquer pergunta, para quem quiser fazer qualquer indagação. Essa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV. Se você acha que é interessante outras pessoas participarem desse debate, se você acha que é interessante outras pessoas terem acesso a essa informação, você comentar depois que a live aparece no IGTV, quando terminar a live, você comentar ajuda o Instagram a mostrar essa live para mais pessoas, tá bom? Às vezes você posta lá também, marca a gente, o Instagram vai mostrar essa live para mais pessoas, desde que seja uma discussão técnica, desde que seja uma discussão jurídica. O Laudo Renato está dizendo, valeu, Laudo, muito obrigado pelas palavras. O Isaac, a Fabizinha ficou até o final, a Ivoneide, o Luiz DPC, o Ruziele Vasconcelos, Elisson Nascimento, Josimar, valeu, Josimar, muito obrigado. Tipares, concordo com o jurista, sobretudo com o cidadão, muito obrigado. Nélio Costa, valeu, Nélio, muito obrigado pelas palavras. Odoni Nessa, valeu. Decretar prisão sem provocação é legal? Pergunta interessante do Renato. Bom, segundo o STF, não. Eu acho que foi o último julgado relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello antes de se aposentar, foi no sentido de que o magistrado não pode decretar de ofício prisão cautelar. Isso foi no final do ano passado, final de 2020, se eu não me engano, outubro de 2020, o ministro Celso de Mello disse que não é possível o magistrado decretar de ofício prisão cautelar. Essa posição do Alexandre de Moraes fere o próprio precedente do STF. Ok? Tranquilo? Segundo o novo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, as falas de Gilmar Mendes, a chamada de genocídio do presidente da República. Veja, eu não queria me manifestar sobre isso, porque eu estaria dando uma opinião política. Me desculpe não me manifestar sobre isso, tá bom? Não, o ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, não cometeu o crime previsto na lei de abuso de autoridade, porque o STF validou os seus atos. Se o STF validou os atos, o próprio STF é quem julga os ministros, os seus ministros pares, então o Pleno diz que ele está certo. Se o Pleno diz que ele está certo, ele não incorreu em abuso de autoridade. Tranquilo? Beleza? Tá bom, galera. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Muito obrigado a todos que entenderam. Se você puder ajudar a difundir essa live, eu agradeço, ok? Deixe seus comentários serão muito bem-vindos. Eu vou continuar debruçado estudando esse caso e vou fazer questão de ler todos os comentários comentários jurídicos, claro, comentários respeitosos. Eu vou fazer questão de ler todos aqui quando a postagem estiver disponibilizada também no YouTube, e aí eu agradeço se puder comentar. O Ellison, a quem recorrer das decisões do colegiado? Não tem a quem recorrer, agora só o parlamento. Só quem pode fazer alguma coisa nesse caso é o parlamento, só o parlamento que pode decidir sobre a legalidade ou não da prisão. Eu realmente não sei como é que vai ficar. Eu não sei, literalmente é uma quebra de ordem institucional, eu não saberia dizer como vai ficar. Tá bom? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Tchau, galera.